A fé para remover montanhas. Capítulo 3. A fé genuína é do coração. Autor Kennedy Reagan. Marcos capítulo 11, versos 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo que disser lhe será feito. Compartilhe, se inscreva neste canal Semeando Vidas e abençoe vidas mais e mais, dando seu like. Em nome de Jesus. Lemos nos capítulos 1 e 2 que há dois fatos importantes a respeito da fé. Todo cristão possui alguma medida da fé para remover montanhas e essa medida pode crescer. O terceiro fato importante a respeito da fé é que ela provém do coração, não da cabeça. Note a expressão em Marcos 11, 23, e não duvidar em seu coração, mas crer. Refere-se a crer no coração. Romanos capítulo 10, versos 10 diz: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. A fé bíblica genuína não é fé intelectual, mas aquela que é do coração. Louvado seja Deus. Glórias a Deus, aleluia. O que é exatamente o coração do homem e o que significa crer com o coração? A melhor maneira de responder a essas perguntas é deixar que a Bíblia nos mostre. Assim, serão dissipadas todas as dúvidas. Glórias a Deus, aleluia. Em primeiro lugar, o coração do homem, ou o espírito humano, não é o coração físico que bombeia sangue para todo o corpo e o mantém com vida. Deus não se refere a isso quando fala do coração do homem. Deixemos o próprio Deus contar-nos o que é coração do homem. 1 Pedro capítulo 3, versos 4, a palavra do Senhor diz assim: mas o homem coberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Note também que esse homem do coração é um homem interior, que está encoberto aos sentidos físicos. Você não consegue vê-lo com os seus olhos, nem tocar nele com as suas mãos, pois ele não é um ser físico. O homem interior do coração é um homem espiritual. Paulo mencionou esse homem em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, deteriore, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Louvado seja Deus. Paulo disse que há um homem exterior e um homem interior. O homem exterior é o corpo e você pode vê-lo, no entanto, está em decadência, pois envelhece. Reconheço que pessoas de grande fé podem parecer fisicamente mais jovens enquanto envelhecem. No entanto, há pessoas tolas que não reconhecem os fatos. A Bíblia diz claramente em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, que o homem exterior se corrompe, vai envelhecendo, é por isso, que aparecem rugas em nossos rostos após algum tempo. Louvado seja Deus. Geralmente, nossos cabelos se embranquecem à medida que envelhecemos. Nosso corpo não tem os mesmos reflexos dos jovens.
Sei que há pessoas muito adiantadas na fé e por isso algumas delas parecem fisicamente mais jovens à medida que envelhecem. Suponho que, se aprendermos a reconhecer que a vida de Deus está em nós, aquela vida poderá manifestar-se em nosso corpo mortal aqui na terra. Viveremos um pouco mais do que muitas pessoas. Por outro lado, Deus não nos disse que viveremos para sempre na carne. Longe disso, há, porém, pessoas que acreditam que nunca morrerão fisicamente. Isso não é real. Conheci um homem que pensava assim. Ele dizia: não compreendo toda essa conversa a respeito de morrer e ir para o céu e ver Jesus entre os entes queridos que partiram e também foram para o céu. Pois bem, o que você não compreende? Perguntei-lhe. E continuei: está tudo na Bíblia. Certo, respondeu ele, mas Jesus disse que quem nele crer nunca morrerá. O homem continuou, respondi, sempre quis saber o significado disso. Eu sabia, mas estava querendo comprovar algo para aquele homem. Continuei. Depois que Lázaro morreu, o Senhor disse a Marta: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? João capítulo 11, versos 25, parte B e 26. Sempre pensei muito sobre o significado disso. Por certo, o significado é que, se estou com vida física na terra e creio em Jesus, nunca morrerei fisicamente. Sim, é isso. Está certo, respondeu o homem. Tudo bem, acrescentei, então, talvez possa ajudar-me com o seguinte versículo. E citei 1 João capítulo 3, versos 14, que diz assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Perguntei: esse versículo significa que passamos da morte física para a vida física e jamais morreremos fisicamente, é isto? Ele respondeu: é assim mesmo. Falei: nesse caso talvez você possa ajudar-me a entender esse versículo. Em Filipenses capítulo 1, versos 21, o apóstolo Paulo declarou: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ele diz que a morte física é lucro, note. Ainda o que Paulo disse no versículo 24, mas julgo mais necessário por amor de vós ficar na carne. Para Paulo, continuar a viver na carne era necessário para a igreja em Filipos, pois assim poderia ensinar aos membros e ministrar-lhe a palavra. Filipenses capítulo 1, versos 23 e 24. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Quando citei aqueles versículos, o homem disse: nunca consegui imaginar o que Paulo queria dizer com isso. Você não precisa imaginar coisa alguma, respondi. O significado é exatamente o que ele disse. O homem falou: mas você sabe, Paulo não conseguiu permanecer na carne. É verdade? Ele não conseguiu? Questionei. Foi mesmo, pois acabou morrendo. Pois bem, falei, se Paulo não permaneceu na carne, é melhor esquecer isso agora, porque você também jamais conseguirá. No entanto, mesmo Paulo não tendo alcançado isso porque ele morreu, parece que alguns membros da primeira igreja cristã teriam conseguido. Um deles tivesse vivido para sempre na carne, ainda estaria conosco hoje, mas nenhum deles está aqui na terra. Entende isso? Aquele homem saiu de mudança. Pouco depois disso, e meses mais tarde, escreveu-me uma carta. Quando a abri, havia uma oferta junto. Ele dizia: irmão Reagan, quero que você saiba que nasci de novo e recebi o batismo com o Espírito Santo. Certo domingo à noite, fui a uma igreja do Evangelho Pleno e
recebi a salvação. O pastor de lá talvez pense que foi o sermão que me levou a dar meu coração a Deus, mas não me lembro disso. Não me lembro de palavra alguma do que ele disse. Só fui para aquela igreja porque era semelhante àquela que você dirige. Automaticamente. Não foi mesmo o sermão dele que me levou a dar o meu coração a Deus, foi o que você disse, continuou. Não consegui fugir desse pensamento. Se Paulo foi um fracasso, eu poderia deixar de imaginar que eu poderia ser um sucesso. Fiquei pensando naquilo que você me disse. Paulo era um apóstolo, um homem de Deus que escreveu aproximadamente a metade do Novo Testamento, mas, como você disse certa vez, por que conseguiríamos um homem que foi um fracasso? Vi como isso parecia ridículo e percebi que eu estava errado. Tinha sido ensinado erroneamente e tomei consciência de que você tinha razão. Aqueles versículos falavam da vida espiritual e não da física. No entanto, eu lançar a mão dos textos que se aplicam à morte espiritual e os aplicar à morte física, acrescentou ainda o homem. Agora sei que passei da morte para a vida, estou espiritualmente vivo para Deus e estou antegozando o dia em que terei um corpo novo glorificado. No fim da carta, ele declarou: Irmão Reagan, quero agradecer-lhe de novo. Envio esta oferta para ajudá-lo. Não estou tentando pagar-lhe alguma coisa, pois sei que nunca poderia saldar essa dívida. Este dinheiro é para demonstrar o meu apreço e ajudar você a transmitir a verdade a outras pessoas. E ainda disse: durante muitos anos tenho discutido com pregadores e com outras pessoas a respeito desse assunto. No entanto, você não discutiu comigo, só me ofereceu a Bíblia. Fiquei contente porque você dedicou tempo a mim. Muitas pessoas sequer queriam falar comigo. Viravam as costas e me deixavam sozinho, mas você me demonstrou amor. Pois bem, eu não amava os pensamentos errôneos dele. Deus não amava os seus erros. O Senhor amava, veja bem, Deus não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Na realidade, a Bíblia declara que Deus odeia o pecado, mas não odeia o pecador. Ele ama o pecador. Como demonstrei amor àquele homem e ele não conseguiu fugir daquilo que eu lhe dissera. Fui bondoso com ele e isso produziu frutos no discurso do tempo. Aquele homem acabou descobrindo que o significado da Bíblia é aquilo que nela está escrito. O homem exterior está em decadência. A palavra de Deus declara o seguinte: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, renova de dia em dia. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Glórias a Deus, aleluias. Lembro-me de que havia na minha cidade natal, no Texas, um homem chamado Smith. Sua igreja acreditava em uma segunda obra específica de graça e santificação depois do novo nascimento. A igreja não se importava se a pessoa falava em línguas ou não, mas era forte na área da cura divina, porque o irmão Smith tinha sido bem ensinado sobre o assunto. Um exemplo de alguém que manteve consideravelmente sua juventude, chegando a conservá-la na velhice. Há muitos anos, programei uma reunião de avivamento para poder voltar à minha cidade natal e pregar 2 ou 3 noites na igreja do Evangelho Pleno, a qual pertencera. O irmão Smith foi para um dos meus cultos, embora não fosse membro daquela igreja. Terminado o culto, ele me disse: sabe, irmão Reagan, sempre gostei de ouvi-lo pregar, porque você sempre ensina de modo positivo, sempre ministra a respeito da fé e da cura. Gosto disso.
continuou: irmão Reagan, daqui a 3 semanas vou completar 90 anos e você sabe, sou um homem tão ativo hoje e tão forte quanto era na juventude. Ele tinha ótima aparência. Falou-me: Deus tem me conservado, jamais fiquei doente em 40 anos. Li certo dia na Bíblia um texto no qual Jesus disse: e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Mateus capítulo 10, versos 30, Lucas 12, 7. Comer e pensar nisso naquela ocasião e falei ao Senhor: Senhor, sabes quantos cabelos tenho? Vou confiar somente em Ti para conservar os meus cabelos. Assim, aos 90 anos, aquele homem ainda tinha todos os seus cabelos. E não é só isso, o irmão Smith tinha poucos cabelos brancos aos 90 anos. Quanto a isso, também tinha confiado em Deus. Minha esposa jamais conhecera o irmão Smith antes daquela noite. Perguntei-lhe depois: se o irmão Smith não nos tivesse contado quantos anos você pensaria que ele tem? Ela respondeu: não mais do que 55 anos. O irmão Smith também era um homem de posse, mas não deixava de sair para trabalhar todos os dias. Até trabalhava mais do que a maioria dos homens. Ele foi embora, mas voltou para dizer: irmão Reagan, vou contar-lhe outra coisa. Também confiei que Deus guardaria os meus dentes. E abriu a boca, mostrando-me todos os seus dentes. E nenhum deles tinha obturado. Aos 90 anos tinha todos os 11 dentes intactos. Eu jamais havia pensado nisso, até então tinha recebido 1 ou 2 obturações, mas nunca mais isso aconteceu. Você deve entender que isso vai além da cura divina, mas realmente a Bíblia afirma: seja-vos feito segundo a vossa fé. Mateus capítulo 9, versos 29. O irmão Smith confiou que Deus faria segundo a sua palavra, e assim Deus fez. O irmão Smith começou a afastar-se mais uma vez, mas voltou depois e disse: irmão Reagan, vou contar-lhe o segredo do assunto inteiro. Você já sabe, mas vou contar-lhe assim mesmo. Em primeiro lugar, pedi que Deus me ajudasse a guardar a minha língua e Ele mostrou-a. Quero que você entenda que isso tudo tem a ver com a pessoa. Tem uma vida longa e manter-se com saúde. A palavra de Deus afirma: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, freie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. 1 Pedro capítulo 3, versos 10. Quando ele falou assim, lembrei-me de um incidente acontecido há alguns anos, quando o irmão Smith era meu patrão. Louvado seja Deus. Havia um veterano da Primeira Guerra Mundial que havia sido atacado com gás venenoso nas batalhas e os efeitos posteriores foram devastadores. Sofria crise de vez em quando, além de ter danos mentais permanentes. Depois de voltar da guerra, aquele homem passava muito tempo no hospital, mas fora do hospital começou a beber muito quando ele saiu do hospital. Não era cristão, é claro. Se fosse, não teria feito as coisas terríveis que fez. Mas começou a beber para tentar esquecer-se da sua má condição física resultante da guerra. Quando ficava embriagado, tornava-se perigoso. Empurrava pessoas na calçada e as esfaqueava. 2 ou 3 pessoas receberam facadas tão fortes que tiveram de ser hospitalizadas. Michael era uma cidade pequena, uns 8 ou 9 mil habitantes. Lá ninguém dava conta daquele bêbado, a não ser um homem, Blackman, que era o delegado. Todos os outros policiais fugiam do veterano para não serem obrigados a matá-lo ou para não receberem facadas. No entanto, Blackman
sempre falava com ele e o colocava na cadeia até ficar sóbrio. Depois soltava-o de novo. A cidade inteira sentia dó daquele veterano por estar naquela situação. Reconheciam que não era totalmente culpado, realmente era um cavaleiro magnífico, a não ser quando tinha aquelas crises por causa dos danos sofridos na guerra. Então embriagava-se e tornava-se perigoso. Louvado seja Deus. Certo sábado à noite, aquele homem estava bêbado em uma lanchonete perto da praça, ameaçou alguém com a faca. Um policial correu para avisar. O Sr. Blackman, então ele veio. O veterano ficou perigoso de novo. Venha logo. O Sr. Blackman foi para lá com o máximo cuidado e pressa. Entre mentes, o dono da lanchonete tinha mantido o homem à distância com uma cadeira e finalmente empurrava-o da lanchonete para a calçada cheia de gente. Em uma noite de sábado, durante os dias de depressão, a calçada estava superlotada. Imediatamente todos saíram de lá porque conhecia aquele homem, sabiam que poderia esfaquear todo aquele que visse em sua frente. Finalmente, o Sr. Blackman chegou até ele na esquina da praça, na frente de uma loja, falou-lhe: venha, fulano, vamos para a cadeia, você vai dormir lá até melhorar. Não respondeu, dessa vez, não vou. Você vem sim, disse o Sr. Blackman. O veterano respondeu: não, vou degolar você ou vai ter de me matar. Não aguentava mais a sua condição. Deve ter resolvido chegar a uma divisão final. O Sr. Blackman, atacado pelo homem, não tinha escolha, puxou seu revólver, atirou nele e assim matou-o. De certa forma, todos se sentiam tristes, mas por outro lado, quase deram um suspiro de alívio ali. Afinal de contas, várias pessoas quase tinham morrido por causa daquele homem, por serem esfaqueados por ele. Ninguém chega a processar aquele veterano, pois todos reconheciam que ele não era totalmente responsável. Cada vez que passava uma temporada no hospital, dava a impressão de ter melhorado e o soltavam. Quando foi morto, todos falavam a respeito. Alguns diziam: estamos livres dele. O acontecimento foi desagradável, mas ele já vai tarde. Lembro-me de como fui para o emprego com todos falando a respeito, todos davam a sua opinião, mas o irmão Smith não quis falar uma só palavra. Não abriu a sua boca contra aquele homem, nem de bem nem de mal. Lembro-me de que falou: uma coisa certa é que ele tinha olhos bem bonitos. O irmão Smith, portanto, tinha algo bom para dizer a respeito daquele homem. Não queria dizer coisa alguma contra ele. Aos 90 anos, o irmão Smith era tão forte em todos os aspectos como um homem jovem que pedira a Deus que o ajudasse a guardar a sua língua. Acho que mais alguns de nós poderíamos aproveitar uma doutrina desse tipo, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. 1 Pedro capítulo 3, versos 10. Vemos, portanto, que as expressões homem interior e homem exterior do coração nos apresentam a definição que Deus nos oferece do espírito humano. É esse espírito ou o coração do homem que crê. A fé verdadeira é a do coração. Louvado seja Deus. 2 tipos de fé. A Bíblia fala a respeito de 2 tipos de fé. A de Tomé, a da mente, a de Abraão, a do coração. João capítulo 20, versos 25 a 29, diz assim a palavra. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos,
e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e, com eles, estava Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vês as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Você crê. Bem-aventurados que não viram e creram. Romanos capítulo 4, versos 17 e 21, a palavra do Senhor diz assim: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual em esperança creu contra a esperança que teria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora. Foram dito certo dia: assim será a tua descendência, Abraão. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido era poderoso para o fazer. A fé do tipo de Abraão é aquela que crê a despeito daquilo que vê, não importando as circunstâncias. É a fé do coração. A fé do tipo de Tomé acredita somente naquilo que consegue ver, ouvir, cheirar ou tocar. É a da cabeça, em outras palavras, fundamenta-se no raciocínio mental e nos sentidos. Louvado seja Deus. Veja bem, o homem é um ser espiritual, possui uma alma e habita em um corpo. Entramos em contato com o mundo físico, com o nosso corpo. Mantemos contato com o mundo espiritual, com o nosso espírito, e com o mundo intelectual, com a nossa mente, com a nossa alma. Existem somente 3 âmbitos ou dimensões em que vivemos. O homem só mantém contato com os âmbitos espirituais, físicos e mental, porque não existe outros com os quais possa entrar em contato. Mas o homem é, na realidade, um ser espiritual. Pensar assim ajudou a minha fé, pois a fé é do coração, ou do espírito, ou do homem interior. A fé não é da mente ou do corpo, é do coração. Marcos 11, 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Tome nota e não se esqueça, a fé operará em seu coração mesmo havendo dúvidas em sua cabeça. Aqui temos o que derrota muitos cristãos. Por terem dúvidas em sua mente, dizem: estou duvidando, sei disso, e realmente querendo ou não, contam uma situação, uma mentira o tempo todo, mas não sabem disso porque a fé operará em seu coração mesmo havendo dúvidas em sua cabeça. Jesus jamais falou uma só palavra a respeito de você não duvidar em sua cabeça. Ele disse: não duvidar em seu coração. Marcos 11, 23. A fé que recebe a resposta é a fé do coração e não da cabeça. Provérbio capítulo 3, verso 5 é confirmado nesse texto. Provérbio capítulo 3, verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O seu entendimento é o próprio processo mental, os pensamentos humanos. Em outras palavras, você pode ler os versos assim: confia no Senhor
de todo o teu coração e não dependa da tua própria mente ou raciocínio humano. No entanto, é exatamente nesse aspecto que boa parte dos cristãos sai perdendo. Podemos oferecer-lhe textos bíblicos, mas responde sim, mas sempre há pessoas que chegam até mim pedindo conselhos. E descobri que a melhor maneira possível de ajudá-las é com a palavra de Deus. Confie na palavra, não nos seus sentimentos. O que importa é aquilo que a palavra de Deus declara, não o que sentimos ou achamos. A nossa fé deve firmar-se naquilo que Deus tem dito. Não devemos, louvado seja Deus, ter fé em nossos sentidos e sentimentos. Nesse caso, a nossa derrota será certa. Há vários anos dirigi uma campanha de avivamento no Texas. Ao final de um culto matutino, uma mulher me procurou na saída e disse: Irmão Reagan, quero que você ore por mim. Em favor de quê, irmã? Perguntei. E ela: preciso contar-lhe. Confirmei: sim, de outra maneira não orarei. Pois bem, disse ela, vou contar-lhe. Faz uns 7 anos que estou salva. Recebi a plenitude do Espírito Santo há 5 anos. Desde então, sou professora da escola dominical nesta igreja. Estou casada há mais de 20 anos. Nem eu, nem meu marido éramos cristãos. Ele nunca se converteu, sempre bebia um pouco, apenas umas doses com os amigos, nunca chegou bêbado a casa. É um homem bom, um bom marido, e eu o amo. Sempre sustentou bem a família. E normalmente acompanha-me à igreja no domingo, à noite, mas jamais se entregou a Deus. Continuou. Antes de ser salva, eu perdi o controle de modo violento. No entanto, agora, durante 7 anos, jamais perdi o controle do meu gênio, a não ser em uma ocasião recente. Às vezes sentia-me provocada, mas sem perder meu equilíbrio. Há pouco tempo, porém, meu marido havia bebido alguma coisa e chegou à nossa casa fingindo-se inebriado. Confesso com franqueza. Fiquei furiosa, perdi a paciência. Eu xinguei de tudo quanto é coisa. Ele berrou no fim que estava passando bem, que era só fingimento, que não estava bêbado. Ela comentou: fiquei ainda mais furiosa porque ele me pregara uma peça assim para me provocar. Depois de lhe dizer mais algumas coisas, entrei no quarto, bati a porta com um estrondo e tranquei-me. Depois de umas 2 ou 3 horas, acalmei-me um pouco e comecei a sentir vergonha. As palavras que eu falava voltavam sempre para mim. Dissera muitas coisas que não deveria ter falado e me comportava de forma errônea. Fiquei de joelhos no quarto e orei o restante da noite pedindo que Deus me perdoasse. Não abri a porta para deixar meu marido entrar. Ele foi dormir em outro quarto. Na manhã seguinte, ele não me disse coisa alguma, nem eu a ele, a não ser quando nos sentamos para tomar um café da manhã. Eu sempre orava antes das refeições e ele, com toda a gentileza, sempre esperava até que eu orasse. Passado alguns momentos, ele perguntou: você não vai orar? Respondi: antes de orar e pedir a bênção, preciso pedir desculpas a você. Orei pedindo que Deus me perdoasse e quero que você me perdoe também. Respondeu: você não faz coisa alguma que precise perdão. Sou eu que preciso ser perdoado, pois provoquei tudo. A culpa foi minha, você quer perdoar-me? Falei: é claro que perdoo a você, afinal de contas sou cristã cheia do Espírito e nunca perdi a paciência nesses 7 anos. Mas agora perdi minha calma e falei muita coisa que não deveria ter dito. Errei e quero que você me perdoe. Meu marido disse: está bem, perdoo, mas eu sou o culpado. Perdoe-me você também e peça a bênção. Fiz minhas orações, tropeçando um pouco, e tomamos nosso café da manhã. Falei a ela: irmã, onde está seu pedido de oração? Você só me contou uma coisa? Pois bem, respondeu ela, quero que você ore para que Deus me dê algum tipo de sentimento a fim
de me deixar saber que o Senhor me perdoou. Ainda não senti por dentro que Ele me perdoou. Mas como? Comentei. Não farei nada disso, pois você já tem a resposta para o seu problema. A Bíblia declara: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versos 9. Eu sei disso, irmão Reagan, mas ela retrucou. Falei: irmã, sabe qual é o seu problema? Respondeu: não, e você sabe? Certamente, confirmei. E ela disse: eu gostaria que você me contasse. Expliquei: você não está disposta a perdoar a si mesma. Aí está o seu problema. Ou o Senhor lhe perdoou, ou ele mentiu a respeito, mas ele não mente. Você acha que seu marido mentiu quando você lhe pediu perdão e ele lhe disse que sim? Não, não acho que mentiu, ela disse. Nesse caso, você tem mais fé no marido incrédulo do que em Deus? Pois ele falou: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Falei em seguida: sabe o que mais você está dizendo? Está achando que Deus pode ter mentido a respeito, mas seus sentimentos não. Deus disse que lhe perdoou, mas seus sentimentos dizem que não. Você crê mais em seu sentimento do que em Deus? Amigo, orações bíblicas são atendidas. Você não consegue ajudar as pessoas enquanto elas se colocam contra a palavra. É preciso estar de acordo com a palavra de Deus para que ela opere em seu favor. Muitas pessoas não conseguem entender isso, mas aquela mulher teve inteligência suficiente para ver quão terrível era ter mais fé em seu sentimento do que na palavra de Deus. Não devemos ter fé em nossos sentimentos. Nossa fé deve firmar-se naquilo que Deus diz. Há orações que são tempo perdido porque as pessoas oram de modo contrário. Se orassem com fé em Deus, do modo que a palavra de Deus manda, poderiam esperar uma resposta todas as vezes que orar. Louvado seja Deus. No decurso dos anos, fiz várias pesquisas sobre esse assunto. A cada pessoa que me pedia oração, eu perguntava qual é exatamente sua petição. Elas normalmente diziam: preciso contar-lhe. E a resposta sempre era: sim. Se não contar, não vou orar. Veja bem, realmente não seria proveitoso eu orar sem saber a respeito de quê? Se quiser a minha oração, ou você espera que eu tenha fé específica para isso, ou que eu concorde com a petição seja atendida? No entanto, como poderei confiar em Deus para alcançar uma bênção se nem sei qual é a bênção pedida? Não posso. Você não pode exercer fé em prol de um assunto que desconhece, nem concordar com uma oração quando não sabe o que está sendo pedido. Além disso, muitas vezes as pessoas adotam o hábito de dizer: ore por mim, sem o mínimo sentido. São meras palavras vazias, conversa vã. Fui dirigir um avivamento no leste do Texas. Vários pastores visitantes compareceram a um culto de doutrina durante o dia e depois ficaram conversando comigo. Foram saindo um por um até ficar o último. Esse também ia se despedindo, mas antes de sair ele disse: ore por mim. Diante disso, retive-o perto de mim e perguntei: a favor de quê? Ele ficou um pouco surpreso, piscou os olhos e acabou dizendo: realmente não sei. Se porém você nem sabe o que está pedindo, jamais saberá se recebeu ou não a resposta da oração. Você orar biblicamente, em harmonia com a palavra, obterá resultados. Conforme já expliquei, a fé operará em seu coração mesmo se tiver dúvidas em sua cabeça. Algumas das coisas mais maravilhosas
que já me aconteceram foram durante o tempo em que estava com dúvidas em minha cabeça, em minha mente. Mesmo para receber a cura para o meu corpo, quase totalmente paralisado por causa de 2 graves enfermidades no coração e outra incurável no sangue. Tive de lutar contra a minha cabeça o tempo todo. Começava a dizer, creio que recebo a cura de meu coração, mas minha cabeça dizia, não é assim. Sim, tive problemas com minha cabeça, mas a fé funciona no coração mesmo, né? Mesmo quando na cabeça tem dúvida. A verdadeira fé bíblica é do coração. Lemos em João capítulo 20 e em Romanos capítulo 4 a respeito da diferença entre a fé do tipo de Tomé e a fé do tipo de Abraão. Nessas 2 passagens bíblicas, temos um contraste entre 2 tipos de fé. A que provém da cabeça e a que provém do coração. A fé que Tomé possuía provinha da cabeça e não do coração. Depois da ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos, mas Tomé não estava com eles. Eles disseram a Tomé, vimos o Senhor. João capítulo 20, versos 25. No entanto, Tomé, não crereis se não vir os sinais ou as feridas que os cravos deixaram em suas mãos, e ali não puser o meu dedo e não vir no seu lado esquerdo aquela ferida aberta por aquele soldado romano que espetou a lança por debaixo das suas costelas. As lanças romanas tinham uns 12 ou 13 centímetros de largura na base. Haveria bastante lugar para Tomé colocar a mão. Quando Tomé disse isso, os discípulos estavam em um aposento com a porta trancada. Mesmo assim, Jesus surgiu repentinamente no meio deles e falou, paz seja convosco. João capítulo 20, versos 26, parte C. A Tomé ele falou, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega que a tua mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédula, mas crente. João capítulo 20, versos 27. Você entende? Jesus escutara o que Tomé dissera, mesmo sem estar fisicamente presente naquele dia. Tomé disse, Senhor meu e Deus meu. João capítulo 20, versos 28. Pois creu quando viu Jesus aparecer. Jesus, porém, disse, porque me viste, Tomé, creste. João 20, 29. Não recomendou a fé que Tomé possuía, mas deu a entender que ele só creu porque viu. Qualquer um, crente ou incrédulo, poderia ter esse tipo de fé. É a fé que provém da cabeça, trata-se de crer naquilo que no seu sentido físico dizem a sua mente. Jesus, porém, afirmou, bem-aventurados os que não viram e creram. João 20, 29. Chamando da existência as coisas que não existem. Examinemos de novo a epístola aos Romanos, história que o próprio Deus contou a respeito de Abraão e da sua fé. Romanos capítulo 4, verso 18, 21, a palavra de Deus diz, o qual Abraão em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações conforme o que lhe dissera. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, escreveu essas palavras. Você pode ler a história aqui, referida voltando Gênesis capítulo 17, quando Abraão estava com 99 anos e o Senhor, Deus lhe apareceu dizendo, não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Gênesis 17, versículo 5. Procure entender bem o que Deus disse. Por pai da multidão de nações te tenho posto. Pense bem a respeito. Sei que é algo diferente do raciocínio e pensamento humano.
Você terá de meditar um pouco para que comece a compreender isso. Olha novamente para Romanos capítulo 4, verso 17, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como já se fossem. Note que Deus não disse: vou constituí-lo por pai de numerosas nações, mas sim, por pai de muitas nações te constituir. Louvado seja Deus. A fé é agora. A fé sempre está no tempo presente e várias pessoas que sempre querem receber alguma coisa não a obtêm. Dizem: receberei o batismo com o Espírito Santo algum dia. Conheço pessoas que desejavam receber uma bênção de Deus durante muitos anos, mas ainda não a receberam, mas elas falavam: creio que receberei a minha cura algum dia. Conheço pessoas assim que continuam doentes, algumas até já morreram. Certo homem me disse: creio que serei salvo um dia, tentei levá-lo a aceitar a sua salvação naquele momento, pois a Bíblia declara: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versos 2. No entanto, aquele homem morreu e foi para o inferno, e agora, enquanto você lê este livro, ele está lá e em tormentos, como Lucas 16, 23. Aquele homem dizia: não estou pretendendo ir ao inferno, serei salvo algum dia, mas não recebe a salvação, está no inferno hoje. Isso não é fé. Você pode dizer que é acreditar, mas nem isso é. Não passa de esperança indefinida. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Esse versículo declara: ora, a fé é. Se não é agora, não é fé. A fé é agora, no tempo presente, no verbo. Vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Em que creu Abraão? Romanos capítulo 4, verso 18, o qual Abraão em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações. Conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Abraão creu de conformidade com aquilo que lhe fora dito. Não creu segundo o que via, nem com o que sentia. Não creu conforme o seu sentido físico, nem com o que a sua mente lhe dizia. Abraão creu segundo o que Deus lhe dissera. Pois bem, se Abraão creu conforme lhe fora dito, qual era exatamente o conteúdo do que ele crera? Não creu que seria pai, porque Deus não disse que ele faria de Abraão pai de muitas nações. Não. Abraão creu na promessa que Deus já havia cumprido, fizera de Abraão pai de muitas nações, pois falar exatamente assim. Se Abraão creu segundo o que lhe fora dito, creu que já tinha sido feito pai de muitas nações. A fé, pois, chama à existência as coisas que não existem. É assim que venha a existir a quem me tenha dito: sim, irmão Eican, mas o bom senso lhe dirá diferente. Respondo: sei disso, mas onde você já leu na Bíblia que andamos pelo bom senso? Você nunca leu isso. A palavra de Deus declara: porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Por exemplo, o bom senso lhe dirá que um homem e uma mulher de 90 anos poderão gerar uma criança. No entanto, Abraão não andava segundo o bom senso, confiava no Senhor de todo o seu coração e não se estribava no seu próprio entendimento. Provérbio capítulo 3, verso 5. Ele creu conforme o que foi falado. E essa atitude tem me tirado de muitas situações difíceis. Eu ficava firme e olhava para a oposição, para todas as circunstâncias que contradiziam aquilo que eu podia pela fé e me diziam que não receberia a minha resposta. Falava de dentro do meu coração: creio segundo o que foi falado. Meu sentimento dizia: você não tem a resposta. Minha visão dizia: não, você não a tem, mas
Respondia de dentro do meu coração: creio, segundo que foi dito na palavra de Deus, está escrito, e é isso que creio. E acabou. Não me deixo impressionar por aquilo que vejo, nem pelo que sinto. Só me deixo impressionar por aquilo que creio. Que grande diferença isso faz. Quando levo as pessoas a agirem à altura, aí a palavra de Deus é muito mais fácil levá-las a receber a cura divina. Sem dúvida, creio nos dons do Espírito, creio que devemos orar com a unção do Espírito. Existem várias maneiras de ministrar a cura pelo Espírito. E elas funcionarão para algumas pessoas, mas nem sempre, pois os dons do Espírito são manifestados conforme lhe apraz. 1 Coríntios capítulo 12, versos 11. A palavra de Deus, porém, sempre funcionará para aquele que ousa crer e agir à altura da palavra. Lembro-me de que estava ministrando em certo lugar há vários anos. Morava no Texas na ocasião. Conversei com alguns pregadores que conheceram no Texas, os quais tinham mudado para Oklahoma, onde aceitaram pastorados de igreja. Um daqueles pastores me contou: irmão Reiga, vamos trazer da nossa igreja uma senhora aleijada que não consegue dar um só passo sequer. Que não consegue dar um só passo. Ela está com 72 anos e faz 4 anos que não anda mais. O médico disse que ela nunca mais andará. Trouxeram uma reunião e ministrei todas as noites com uma unção de poder para curar. No entanto, havia muitas pessoas para receberem a oração. Percebi que depois de termos orado por ela, a unção começou a ir embora. Quando cheguei até aquela mulher, portanto, a unção já tinha ido. Fiquei sem poder ministrar a ela com a unção para curar. Quando trouxe a enferma, chegou de longe sem poder voltar outro dia. Aquela era a única oportunidade para eu ministrar a ela. Falei, portanto, coloque-a sentada aqui, porque vou ministrar-lhe. Dentre as coisas que lhe falei, perguntei, irmã, você sabe que está curada? Ele olhou para mim com estranheza, pois estava aleijada, sem ter dado um só passo em 4 anos. O médico dela era especialista e dissera, ela nunca mais vai dar um passo em sua vida. Quando falei, irmã, você sabe que está curada? Ela retrucou, será mesmo? Respondi, certamente você está curada. Não vai ser curada? Você já foi curada, você foi sarada. Vou comprovar-lhe isso por meio da palavra de Deus. Abri a minha Bíblia em 1 Pedro capítulo 2, verso 24 e a coloquei nos seus joelhos, pedi-lhe, você poderá ler o versículo 24 em voz alta? Ela leu, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Falei em seguida, posso fazer-lhe uma pergunta? Ela disse, pode. Está vendo? Perguntei, o que aquela última frase significa? E pelas suas feridas fostes sarados. O verbo fostes está no passado, futuro ou presente? Está no passado, ela respondeu. Em seguida disse, se fomos sarados, então eu fui sarada. Está bem, mas ainda estou doente, comentou. Nesse caso, você não está crendo nisso. Voltou a acreditar no que a sua cabeça lhe disse. Por um instante disse de todo o coração, creio na palavra de Deus, mas em seguida recaiu naquilo que sua cabeça lhe mostrava e falou que não recebeu a cura. Você fez uma reviravolta e começou a andar pela vista e não pela fé. Lembre disso. Quando aquela senhora disse, se fomos sarados, então eu fui sarada, falei, é certo? É isso mesmo? Então, bem depressa, antes de a mente dela se interromper, disse, você quer fazer o que vou mandar? Eu sabia que Satanás tentaria colocar dúvidas na mente daquela mulher e assumir o controle para dominá-la através da sua mente. Ela passaria a dizer então, se pois fui curada, como é que não consigo andar? Como continuo aleijada?
porque a minha cura não veio. Foi por isso que lhe perguntei se queria fazer o que eu ordenasse. Ela respondeu, sim, se for fácil, todos sempre procuram algo fácil. Então falei, é a coisa mais fácil que você já fez em sua vida. Expliquei, é só levantar as suas mãos e começar a louvar a Deus, porque você já está curada. Você não será curada, pois já foi curada. Gostaria que alguém tivesse visto aquela querida senhora, de modo tão singelo como uma criança pequena. Levantou as mãos e seu rosto se iluminou como um aviso luminoso no escuro. Fechou os olhos, levantou o rosto ao céu e disse, querido Senhor, estou tão feliz por ter sido curada. Oh, estou tão feliz por poder andar de novo. Ainda não dera um só passo, mas estava falando de dentro do seu coração. Creu na palavra, creu segundo o que foi escrito e falado pelas pisaduras de Jesus, foi curada. Aquela querida senhora continuou, Senhor, tu sabes como me enjoei de ficar sentada, incapacitada durante 4 anos. Estou tão contente por estar curada e por poder andar de novo. Ela, pois, já colocou o assunto no tempo verbal certo. A palavra de Deus funciona quando você a coloca no tempo presente. Voltei-me para a congregação e disse, vamos levantar as mãos e louvar a Deus com esta senhora, porque ela está curada. Então todos nós levantamos as mãos. A mulher continuou dizendo, obrigado, Senhor, estou tão feliz porque já não estou incapacitada. Sinto-me muito contente porque ninguém precisa cuidar de mim mais, posso cuidar de mim mesmo. Estou tão contente porque meus joelhos estão firmes e minhas pernas sararam. Obrigado, porque já não estou aleijada. Durante alguns momentos louvamos a Deus com aquela senhora e então voltei-me para ela e disse, agora minha irmã, levante-se e ande. Estendi a mão para ela. No mesmo instante, tendo Deus e umas 500 pessoas como testemunhas, ela se colocou em pé com um só impulso. Sentou-se rapidamente e se levantou, corria outro pulo, levantava-se e sentava com facilidade, perfeitamente curada. Realmente poucas pessoas poderiam ter feito isso aos 72 anos, mesmo sem terem sido aleijadas. No entanto, aquela mulher pulava. Deu uma pequena corrida, parou um pouco e dançou de alegria. Durante uns 10 minutos corria, dançava e glorificava a Deus. De alegria. E voltava para sentar-se. Então saía da cadeira com mais um pulo. Todos nós gritávamos, ríamos, chorávamos com ela. Aquela querida senhora tinha ficado parada durante 4 anos, sem dar um só passo. Estava incapacitada. E o médico dissera que ela jamais voltaria a andar. Louvado seja Deus. Esta é a vontade do Pai. Glórias a Deus, aleluias. Ela estava incapacitada. Mas agora, naquele momento, ela estava andando, pulando, saltitando, como o coxo curado que entrou no templo saltando e louvando a Deus. Atos capítulo 3, versos 8. Depois disso, alguém contou uma mentira contra mim. Sabe que aquele Reagan curou uma aleijada ali na igreja ontem à noite? Nada tive a ver com a cura daquela mulher, só a levei até a palavra e a palavra fez a obra. Aquela senhora simplesmente descobriu o que lhe pertencia, o que era dela desde o princípio. Realmente, do ponto de vista de Deus, ela já estava curada durante os 4 anos em que esteve aleijada. Antes ela não acreditava em sua cura, ela estava incapacitada pelo diabo. Durante o tempo todo havia riscado, perdido a tua cura.
Depois, outra senhora pertencente à mesma igreja dirigiu-se a mim: irmão Reagan, aquela mulher aleijada foi curada porque Deus não quer curar-me. Deus abençoe seu coração, tenho dó de pessoas assim, porque vejo que nunca entenderam o que acontece. Às vezes choro de compaixão, entro em meu... Oh Deus! Entro em meu quarto e saio chorando depois de um... Oh Deus! Que as pessoas não assimilam o que muitas vezes lhe é ensinado. Muitas fecham a mente e não continuam a meditar na palavra de Deus. Dessa forma, a palavra de Deus não consegue penetrar no íntimo delas, porque elas não deixam. Aquela outra mulher, também aleijada por muito tempo, havia recebido oração em várias ocasiões. Eu mesmo impusera as mãos sobre ela e orara. Mais de uma vez ela perguntou: por que Deus não me cura? Falei: irmã, Deus já fez tudo em relação à sua cura. Oh, você quer dizer que Deus não vai curar-me? Não disse isso, respondi: o Senhor já fez tudo em relação à sua cura. Quero dizer que Ele já tratou do assunto, já pagou o preço da sua cura. Aquele texto que citei à irmã que foi curada diz: pelas suas feridas foste sarado. Era Pedro 2,24. Pois bem, vou contar-lhe o que eu penso a respeito. Ela falou: respondi: sei disso, por isso você chegou a ficar em péssima situação. Você orientou por aquilo que pensa em vez daquilo que Deus disse a respeito. Pois bem, falou a mulher, vou continuar em oração. Creio que algum dia, em algum lugar, de alguma maneira, Deus vai curar-me. Eu disse: não, Ele não vai. Sei que não vai porque Ele já o fez. A manifestação disso surgirá se você crer. No entanto, precisa crer no tempo verbal certo, pois Deus já a curou. Louvado seja Deus. A palavra de Deus a fé está no presente, no tempo presente. Ora, a fé é, Hebreus 11:1. A fé provém do coração, não da cabeça. Lembre-se de que Jesus disse: e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Vou dizer de novo, pois vale a pena repetir: a fé funcionará em seu coração, mesmo havendo dúvidas em sua cabeça. Quero enfatizar mais uma vez que é por não saber isso que muitos cristãos são derrotados. Quando há alguma dúvida na mente, dizem: oh, estou duvidando e sei disso. Se negasse que estou duvidando, estaria mentindo. Não estou mentindo, mas realmente estão mentindo sem terem consciência disso. Porque negam a fé do coração por causa da dúvida existente na cabeça. Siga o exemplo da fé que Abraão tinha. Certo pregador disse-me: sim, irmão, mas não vou crer que recebi algo que meus sentidos não dizem que tenho. Não vou crer que tenho algo que não posso ver. Perguntei: você acredita que tem cérebro? Certamente, respondeu. Indaguei: você já ouviu? Isso é diferente, foi a resposta dele. Como é diferente? Pensava que você não acreditaria em algo que não conseguisse ver. Abraão creu que recebera algo que não podia ver. Tomé não queria fazer assim. Abraão creu segundo o que lhe fora dito, Romanos 4,18. Não creu de acordo com o que podia ver, como fez Tomé, João 20:25. A fé de Abraão era segundo o coração e não segundo a cabeça. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Pedante, aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Deus é um Deus de fé e somos filhos dele pela fé. Alguém me disse: é lógico que Deus pode chamar à existência as coisas que não existem porque ele é Deus, mas seria errado se eu o fizesse. Perguntei:
Se fosse errado você fazer assim, seria errado para Deus fazer dessa forma também, já que os filhos do diabo agem como o diabo. Os filhos de Deus não devem agir como Deus? Claro que devem. Deus é um Deus de fé e somos os seus filhos na fé. Por causa disso, devemos agir com fé, pois ela chama à existência as coisas que não existem. Uma mulher disse-me: sim, irmão Reagan, sei que isso é verdade, mas agora vou contar-lhe o meu problema. Algumas pessoas querem diagnosticar o próprio caso, em vez de deixar a Bíblia diagnosticá-lo. Pensam saber exatamente onde está o problema. Qual é o seu problema? Perguntei àquela mulher. Ela respondeu: não tenho mesmo fé. Eu disse: então por que você não se salva? Mas estou salva. Então se você é salva, você tem fé, expliquei. Mas sei que não tenho. Então falei: ou você está mentindo a respeito, ou Deus mentiu em sua palavra quando disse: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Se você está salvo, mas não tem fé, está querendo desmentir Deus, a qual diz que você a tem. Nesse caso, disse a mulher, suponho que eu tenha fé. Mas meus problemas é que estou fraca na fé. Apenas quero que ore para eu ficar mais forte. Não vou fazer isso, respondi. Porque a pura verdade é que a irmã está forte na fé, só não sabe disso. Mas eu sei que não estou. Vou dizer-lhe que sou a mais fraca entre todos. Indaguei: posso fazer-lhe uma pergunta? Sem querer confundi-la. É só uma pergunta simples. Sim, pode fazer a pergunta. Você está, pois, plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir o que Ele prometeu para nós? Sem dúvida, respondeu ela. Sei que o Senhor é poderoso para tudo o que prometeu, Ele pode fazer e o fará, sei disso. Mais uma pergunta então, continuei. Você consegue dizer glórias a Deus ou louvado seja Deus e louvá-lo por isso? Sem dúvida, faço assim todos os dias, ela respondeu. Nesse caso, concluí: você está forte na fé. Mas não estou, insistiu. Então vamos ver, irmã, você sabe ler? Perguntei. Sim, eu sei. Falei: olha o texto de Romanos capítulo 4, versos 20 e 21, que lhe conta o que é a fé forte. Por incredulidade, ela não duvidou da promessa de Deus, mas pela fé fortaleceu-se, dando glórias ao Pai, e permaneceu plenamente convicta de que Ele é poderoso para cumprir o que promete. Aquela mulher já tinha fé desde o início, mas não estava desfrutando os seus benefícios. Estava andando pelos sentidos, pelo sentimento, em vez de pôr em prática aquilo que a Bíblia declara. Nossa fé não se deve fundamentar nos nossos sentimentos. Não importa o que sentimos ou achamos a respeito de determinada situação. O que interessa é o que as Escrituras dizem sobre ela. Por isso, devemos meditar na palavra de Deus e alimentar o nosso homem espiritual. A fé genuína provém de ouvir a palavra de Deus, produzirá resultado para nós, e a verdadeira fé bíblica é a do coração. Louvado seja Deus.